Você é uma daquelas almas curiosas como eu, que se pergunta quanta água as árvores bebem por dia, se os planetas podem flutuar na água e por que os porquinhos da Índia pipocam? Sim, eu sei que é estranho, mas sou um tipo curioso. Prepare-se para encontrar as respostas para essas e muitas outras perguntas instigantes. Na verdade, os gatos não sabem usar uma caixa de areia. Seu instinto os ajuda. Seus ancestrais faziam isso para esconder seu cheiro de gatos mais dominantes e de outros predadores. A palavra músculo vem do latim ratinho. As pessoas na Roma antiga pensavam que alguns músculos, por exemplo, um bíceps flexionado, tinham a forma de um rato. O seu corpo libera uma pequena quantidade de luz. Em outras palavras, você está brilhando, mas ninguém pode ver isso a olho nu. Os bebês apenas emitem sons de choro, mas não choram até que tenham pelo menos várias semanas de idade. Corujas não têm globos oculares. Sério? Sim. Seus olhos têm a forma de tubos e são mantidos num lugar por ossos especiais. Incrivelmente, as corujas podem virar o pescoço 270 graus em ambas as direções, além de 90 graus para cima e para baixo, e elas nem precisam mexer os ombros para isso. Os nervos estão conectados por todo o corpo. Eles transportam informações do cérebro para diferentes órgãos e retornam a uma velocidade vertiginosa de até 420 km por hora. O coração humano bate em média mais de 3 bilhões de vezes durante sua vida útil. Nossa, se eu ganhasse um centavo para cada vez... O seu nariz tem pelo menos 400 diferentes receptores de cheiro. É por isso que a maioria das pessoas pode detectar cerca de 1 trilhão de cheiros diferentes. Isso é de 3 a 4 vezes o número de estrelas na Via Láctea. Uma maçã é quase 20% ar. É por isso que ela flutua quando colocada na água. Alguém a fim de pescar maçã na água? O abacaxi se desenvolve muito lentamente. Se você plantar a parte superior de um abacaxi, terá que esperar 2 ou 2 anos e meio para que ele comece a florescer. Os rebanhos de búfalos africanos costumam tomar decisões votando. Por exemplo, quando escolhem para onde viajar, os animais se levantam um a um, olham em uma direção específica e depois se deitam novamente. Na maioria dos casos, o rebanho se move na direção que tem mais votos. A propósito, Roger Miller canta que você não pode andar de patins em um rebanho de búfalos. À primeira vista, o fofo da mão do cabo não parece nem um pouco impressionante. O animal vive em algumas partes da África e do Oriente Médio. Mas essa criatura de 4,5 kg é um dos parentes mais próximos do elefante, que tem 4,5 toneladas. O seu cérebro tende a alterar as memórias com o tempo. É por isso que é provável que você tenha pelo menos um pedaço de memória falsa. Ou muito mais, no meu caso. A Universidade de Oxford é mais antiga que o Império Azteca. A instituição educacional foi fundada em 1096. O Império Azteca foi fundado 332 anos depois, em 1428. Mas quem está contando? O seu sangue representa de 7 a 8% da sua massa corporal total. As pessoas são mais honestas quando estão cansadas. É por isso que a maioria das confissões é feita durante conversas noturnas. A uma temperatura e pressão específicas, o líquido congelado pode começar a ferver, e o líquido fervente irá congelar. Esse fenômeno é chamado de ponto triplo. Para a água, é um pouco mais de 0 graus Celsius e 611 pascal de pressão. Seu corpo perde de 30 mil a 40 mil células epiteliais a cada hora. Dentro de um dia, você perde quase 1 milhão de células da pele. Olhe para trás, há uma grande pilha de você no chão. Um carvalho grande pode beber 380 litros de água por dia. E uma sequoia gigante geralmente consome 1.890 litros em um dia. Os cavalos usam expressões faciais para comunicar seus sentimentos. Essas expressões são bastante semelhantes às que as pessoas fazem. Por exemplo, os cavalos erguem as sobrancelhas para mostrar tristeza, medo e surpresa. Eles também puxam os cantos dos lábios na submissão ou saudação. O penteado de Marge Simpson é super alto. Não sem razão. Ela o usa para esconder suas orelhas de coelho. Ou pelo menos deveria ser assim. Os criadores fariam a grande revelação no último episódio da primeira temporada.
Mas então, eles decidiram que o desenho havia se tornado realista demais e deixaram Marge apenas com um penteado incomum. Sono placebo é quando você faz seu cérebro acreditar que dormiu bem. Se você for convincente o suficiente, isso pode aumentar o desempenho do seu cérebro. Os chifres dos alces são tão sensíveis que podem sentir uma mosca pousando neles. O cérebro humano está encolhendo. Nos últimos 10 mil anos, sua massa se tornou menor que uma bola de tênis. Felizmente, isso não influenciou o quão inteligentes as pessoas são. Isso também explica porque eu sou horrível no tênis. O corpo de um adulto consiste em 7 octilhões de átomos. Isso é 7 e 27 zeros. 65% deles são átomos de hidrogênio, 24% de oxigênio e 10% de carbono. O 1% restante é formado por outros elementos como cobre, zircônio, chumbo e assim por diante. Os ursos cinzentos têm uma mordida tão forte que podem esmagar uma bola de boliche. É por isso que você quase nunca vê ursos cinzentos jogando boliche. Uma espécie de bambu detém um recorde mundial de ser a planta que cresce mais rápido na Terra. Ela cresce 89 centímetros por dia. Os cientistas descobriram 14 novas espécies de sapos dançantes em 2014, elevando o número total para 24. Talvez eles pudessem fazer algum belo espetáculo da Broadway. A maior cidade do mundo é Tóquio. Ela tem uma população de 38 milhões e meio de pessoas. Isso é 4,5 vezes mais que a população da Suíça e 2 vezes maior que a população da Holanda. Os seus lóbulos das orelhas ficam mais longos à medida que envelhecemos por causa da gravidade. Isso faz com que elas se estiquem, cedam e pareçam estar crescendo. Pombos treinados podem distinguir entre as pinturas de Pablo Picasso e Claude Monet. Será que eles poderiam levar mensagens de um para o outro? As bolhas podem ajudar a manter a água na sua banheira quente por mais tempo. Elas servem como um tipo de isolamento e reduzem a perda de calor. Alguns pinguins propõem às fêmeas, dando-lhes uma pedra rolada perfeita, na opinião deles. Os seres humanos usam um tipo diferente de pedra, diamante. A síndrome do sotaque estrangeiro é uma condição real, embora extremamente rara. Pode ser causada por uma lesão cerebral. As pessoas que têm essa condição começam a falar sua língua nativa com sotaque estrangeiro. Os arqueólogos descobriram algumas evidências que provam que havia restaurantes de comida para levar em Pompeia. Se você não conseguisse escapar da erupção do vulcão a tempo, podia comer por lá mesmo. Quando você tenta se lembrar de algo no passado, não se lembra do evento original. Você realmente se lembra da última vez que pensou nisso. O chevrotem, também conhecido como cervo-rato, é um animal minúsculo que se parece com um cervo em miniatura, com presas. Quando você dorme, seu cérebro está sendo limpo. Um fluido especial passa por ele e lava toxinas perigosas e proteínas nocivas que se acumularam por lá durante o dia. Saturno pode flutuar na água porque o planeta é um gigante gasoso e é menos denso que a água. O seu cérebro é responsável por 2% do seu peso corporal. Ao mesmo tempo, ele usa até 20% de todo o oxigênio e calorias que seu corpo consome. Por causa do clima mais quente, nascem mais tartarugas fêmeas do que machos. Os chihuahuas têm o maior cérebro do mundo canino, em relação ao corpo, é claro. O símbolo ampersand foi formado a partir de 2 letras, E e T. Et é a palavra latina para E. A seda de aranha é 5 vezes mais forte que o aço do mesmo peso. Os pesquisadores afirmam que uma corda de seda de aranha de 5 centímetros de espessura pode parar um Boeing 747 voando. Seu dedo pode sentir objetos tão pequenos quanto a largura do seu cabelo. Em outras palavras, se o seu dedo fosse do tamanho do nosso planeta, você seria capaz de diferenciar carros e casas. Até 85% de todo o oxigênio da Terra é produzido no Oceano Mundial por pequenas criaturas chamadas fitoplâncton. Esses organismos são tão pequenos que é difícil vê-los sem um microscópio. Vivendo perto da superfície, eles convertem a luz solar em energia. O subproduto desse processo é o oxigênio. Uma pessoa em cada 10 mil tem uma condição chamada situs inversus. É quando um órgão interno é revertido ou espelhado da sua posição usual. Na maioria dos casos, é uma reversão completa da direita para a esquerda de todos os órgãos abdominais.
O tardígrado, também conhecido como urso d'água, é uma criatura microscópica famosa por suas habilidades de sobrevivência. É capaz de suportar temperaturas extremas de 149 graus Celsius a menos 272 graus Celsius e uma pressão 6 vezes mais forte do que a do fundo do oceano. A criatura também pode sobreviver em um vácuo completo. Os tardígrados, às vezes, passam quase 10 anos sem comida. Se um porquinho da Índia, especialmente um ainda bebê, fica empolgado, ele começa a pipocar. Isso significa que o animal começa a pular no ar, o que parece um grão de pipoca estourando. Quando você perde peso, suas células adiposas não desaparecem. Elas também emagrecem e ficam menores. Isso também funciona ao contrário. Quando você ganha peso, suas células de gordura aumentam de tamanho. Existem mais de 24 fusos horários no mundo. Isso significa que eles não têm exatamente uma hora de intervalo um do outro. Muitos fusos horários têm apenas 30 ou 45 minutos de diferença dos vizinhos. Sem o dedo mindinho, sua mão perderia quase metade da sua força. O dedo mindinho é fundamental para uma aderência forte. Grafite em lápis é um mineral supermacio. Ele precisa ser misturado com um aglutinante de argila para manter a forma enquanto você está escrevendo. Mas, ao mesmo tempo, o grafite contém os mesmos átomos de um dos materiais mais duros da Terra, o diamante. Sua mente vagueia 30% do tempo enquanto você faz suas tarefas diárias. Quando você está andando ou dirigindo por uma estrada deserta, essa porcentagem pode ser ainda maior, até 70% do tempo. Com os seus corpos pequeninos e caudas longas, o musaranho-elefante pode parecer um pequeno roedor ou um gambá. Mas, na verdade, ele está mais intimamente relacionado a elefantes reais do que a musaranhos. A linguagem de sinais é uma língua oficial em 41 países. Existem até 300 idiomas de sinais, incluindo a língua internacional de sinais. As árvores de acácia, que crescem por toda a savana africana, têm um sistema de segurança natural. Quando um animal começa a devorar folhas de acácia, a árvore começa a produzir mais tanino, a níveis tóxicos para os animais. Então, a árvore emite gás etileno. Essa nuvem atinge outras árvores e as alerta sobre o perigo, para que elas possam começar a produzir seu próprio tanino. Os gaios azuis imitam os falcões, especialmente o falcão de ombro vermelho, para enganar outros pássaros, fazendo com que eles acreditem que há perigo por perto. Os gaios azuis também esfregam formigas contra suas penas antes de engoli-las, a fim de se livrar do ácido dos insetos. Buracos negros não são realmente negros. Os menores deles emitem luz visível. Com o tempo, ele drena sua energia e massa. Erno Rubik, o criador do famoso cubo mágico, precisou de 1 mês para resolvê-lo. Mas em junho de 2018, o tempo recorde foi de meros 4,22 segundos. Quase 3% das pessoas têm uma incapacidade inata de reconhecer as vozes das pessoas que conhecem. Este fenômeno é chamado fonoagnosia. Percy Spencer inventou o primeiro forno de micro-ondas em 1945. O engenheiro não recebeu royalties pela sua invenção, apenas um pagamento de $2 que sua empresa dava a todos os seus inventores. Hoje é aproximadamente o mesmo que $30. Eu diria um tanto sovinas. Existem mais de 60 mil espécies de árvores que a ciência conhece em nosso planeta, mas da metade delas existe apenas em um país. Uma estrela do mar não apenas pode regenerar um membro perdido, mas um membro também pode regenerar toda a própria estrela. O Slow Loris, uma pequena criatura que se parece com um macaco, é o único primata venenoso conhecido pelas pessoas. Esses animais lambem as glândulas produtoras de toxinas sob os braços e depois mordem os inimigos. Tim Storms, cantor e compositor norte-americano, chegou ao livro Guinness dos Recordes 2 vezes, pelo alcance vocal mais amplo e pela nota mais grave produzida por um ser humano. Essa nota era tão grave que apenas os elefantes podiam ouvi-la. Que loucura, Tim! As pessoas têm muito menos genes que os tomates e quase o mesmo número de genes que as minhocas. Os cientistas suspeitam que um número de genes possa não ter nada a ver com a complexidade de algo. Mesmo que o pescoço da girafa tenha geralmente 2 metros de comprimento, ele ainda tem o mesmo número de ossos que o pescoço dos humanos. Os cientistas preveem que a camada de ozônio do nosso planeta se restaurará completamente nos próximos 50 anos.
Os bombeiros geralmente extinguem chamas com água molhada. Isso é água misturada com umectantes especiais. Se trata de produtos químicos que ajudam a água a encharcar objetos e se espalhar por toda a parte com mais facilidade. Cada árvore em Melbourne recebeu um número de identificação exclusivo para que os residentes pudessem enviar um e-mail ao município se algo de errado acontecesse. No entanto, as pessoas começaram a enviar cartas de amor para as árvores. Sua língua tem sua própria estampa exclusiva, assim como seus dedos. Ela também é equipada com 10 mil papilas gustativas, que são substituídas a cada 2 semanas em média. A NASA conseguiu traduzir ondas de rádio criadas pela atmosfera dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que Netuno soa como ondas do oceano, Júpiter como estar debaixo d'água, e o som de Saturno se assemelha à música de fundo de um filme de terror. Quando você tosse, o ar é expelido dos pulmões, juntamente com milhares de minúsculas gotículas de saliva. Uma única tosse expele mais de 3 mil gotículas. Elas voam da sua boca a uma velocidade de 80 km por hora. Então, por favor, cubra sua boca. A audição é o seu sentido mais rápido. Seu cérebro precisa de apenas 0,05 segundo para reconhecer um som. Isso é 10 vezes mais rápido do que o piscar de olhos. Os corvos podem aprender a falar melhor do que os papagaios. Eles também imitam outros sons e ruídos, incluindo chamadas de animais ou motores de carros. Alguns arco-íris aparecem à noite. É um fenômeno bastante raro chamado arco-íris lunar. Um arco-íris lunar é produzido pelo luar em vez da luz solar direta. É por isso que o arco parece ser branco. Usar laranja para uma entrevista de emprego é uma má ideia. 25% dos gerentes de contratação associam essa cor à falta de profissionalismo. Eles preferem candidatos vestidos de azul, ou talvez isso apenas indique uma falta de mente aberta por parte dos gerentes de contratação. Para não se perder no Central Park, em Nova York, preste atenção aos postes de luz. Cada um deles tem um conjunto de 4 números. Os 2 primeiros informam sobre a rua mais próxima. O restante mostra se você está mais perto do lado oeste ou leste do parque. Os números ímpares são para o oeste e os pares sinalizam para o leste. Os cientistas analisaram alguns fósseis e descobriram que os dinossauros grasnavam como patos modernos ou emitiam sons semelhantes a pombos ou avestruzes. Seu estômago e esôfago estão cobertos por células nervosas. Existem quase 100 milhões delas. Isso é mais do que existe na cabeça de um gato. Os cientistas chamam essas células de o segundo cérebro, porque determinam seu humor e emoções. A maioria dos animais fica longe das linhas de energia porque elas emitem flashes de luz ultravioleta. Além disso, cerca de 35 espécies de animais são sensíveis à radiação UV. Falando sobre todos os mamíferos do mundo, apenas humanos e macacos não conseguem ver os raios ultravioleta. A empresa Marmite, que produz pastas feitas a partir de extrato de levedura, criou frascos especiais de tamanho para viagem. Eles fizeram isso porque a Marmite se tornou uma das coisas mais confiscadas quando as pessoas estavam saindo do Reino Unido pelos aeroportos. Antes que as árvores invadissem a Terra, cerca de 360 milhões de anos atrás, nosso planeta estava coberto por enormes cogumelos. Eles alcançavam 7 metros de altura e vários metros de largura. Nossa, eu adoraria ver a pizza em que eles poderiam caber. Quando você aprende algo novo, seu cérebro muda sua estrutura. Novas conexões entre os neurônios aparecem. Isso ajuda a vincular informações mais rapidamente. O sentimento de que não é a primeira vez que você experimenta algum evento na vida real é chamado déjà vu. Mas se você sente que já experimentou algo em um sonho, é um déjà revé. É provável que seu cérebro seja mais criativo quando você está cansado. As cenouras costumavam ser roxas no passado, com algumas amarelas entre elas. Mas então, as pessoas descobriram que as cenouras amarelas tinham um sabor melhor. As roxas eram um pouco amargas. Os agricultores começaram a experimentar e no século XVI, eles já estavam cultivando cenouras alaranjadas brilhantes que você come hoje. Esperamos que não sejam as mesmas. A inquietação queima calorias. Se você passar o dia todo batucando com os dedos, pode queimar até 350. Então, acostume-se a bater com os dedos e balançar a perna para ficar em forma. No passado, os colarinhos das camisas masculinas eram destacáveis. Isso ajudava as pessoas a economizar dinheiro com custos de lavanderia. Um colar egípcio antigo, que remonta a 5.000 anos atrás,
foi feito de meteoritos de ferro. Eles chegaram do espaço e foram transformados no artefato de ferro mais antigo que conhecemos no mundo. Os esquilos plantam milhões de árvores todos os anos depois que esquecem onde esconderam suas nozes. Um fio de cabelo humano, que é uma das coisas visíveis mais estreitas do mundo, tem mais de 1 milhão de átomos de diâmetro. A pizza havaiana com presunto e abacaxi é, na verdade, canadense. Foi inventada em Ontário, em 1962, por um chefe canadense. Ele a chamou de havaiana, em homenagem à marca de abacaxi em lata que ele usava. Ei, eu conheço alguns cogumelos que podem combinar bem. Quase 2,5 bilhões de pessoas usam o Facebook regularmente. Isso é quase o mesmo que a população combinada da Índia e da China. Suas decisões são mais racionais e seu raciocínio é mais preciso quando você pensa em um idioma estrangeiro. O dia extra do ano bissexto, que é 29 de fevereiro, é crucial para o nosso calendário. A Terra não orbita o Sol em exatamente 365 dias. Na verdade, são 365,256 dias. E 29 de fevereiro compensa a órbita não tão perfeita do planeta. À medida que as tecnologias médicas melhoram, as pessoas começam a acreditar mais na medicina. É por isso que o efeito placebo está ficando cada vez mais poderoso. Todas as formigas do mundo pesam mais do que toda a população humana da Terra. Até agora, não pesamos todos os tios ou tias do mundo. O tamanho das notas de dólar usada nos filmes deve ser 75% menor ou 150% maior que o tamanho real da nota. A imagem deve ser impressa apenas de um lado e somente uma cor de tinta pode ser usada. O seu cabelo contém uma pequena quantidade de ouro. Existem até 14 elementos em cada fio do seu cabelo, incluindo esse metal precioso. A maior cordilheira do nosso planeta está debaixo d'água. Ela é a dorsal mesoatlântica. Fica no Oceano Atlântico e tem cerca de 42 mil quilômetros de comprimento. Isso é o mesmo que 5 grandes muralhas da China, colocadas uma após a outra. Melancias quadradas apareceram no Japão no final dos anos 70. Elas deveriam caber melhor dentro de pequenas geladeiras, mas, para permanecer nessa forma incomum, as melancias quadradas precisam ser colhidas antes de amadurecer. Infelizmente, isso as torna não comestíveis. Os elefantes podem se mover muito rápido, mas não podem pular. Não apenas porque é difícil fazê-lo quando você pesa 5 toneladas ou mais. Os elefantes também têm músculos da perna relativamente fracos e tornozelos que quase não flexionam. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.